grande maioria dos ataques explora vulnerabilidades conhecidas, não é nem o zero days, né? Sim. São CVEs conhecidas, realmente. Até se a gente pegar o catálogo de vulnerabilidades exploradas é o Kevin, né, do CISA, ele demonstra isso, né? E às vezes não é nem uma CVE, por exemplo, mais recente. Aí você está acompanhando lá, você está falando, pô, CVE de 2024 e tal, aí do nada pinta uma CVE de 2022 sendo explorada ativamente, né? Beleza, pessoal? Estamos aqui em mais uma temporada do nosso podcast de gestão de vulnerabilidade. Na segunda temporada aqui a gente trouxe uns parceiros aqui para ter uma conversa um pouquinho mais aprofundada em alguns temas. Então, primeiro a gente fez um overview, agora a gente vai aprofundar um pouquinho ali em alguns temas. Aí dessa vez eu pedi ajuda aqui pro pessoal da EcoTrust. Então eles vieram nos dar um apoio moral aí e técnico. Então eu sou o Lucas Berti, fundador do SOC Brasil. E senhores, por favor, se apresentem respectivamente. Opa, obrigado pelo convite, Bert. E prazer apoiar a comunidade aí do SOC Brasil. A gente que é uma empresa fabricante brasileira de tecnologia para cyber, para a gente é essencial estar próximo e faz parte também do nosso desenvolvimento a comunidade, né? A gente também bebe dessa fonte e retornar isso de várias formas é importante. Eu sou Vinícius Durbano, CEO da EcoTrust e trabalho por volta de 20 anos aí com tecnologia, com segurança e estou aqui para colaborar de alguma forma aí. Valeu pelo convite. Show! Primeiramente, também gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Leovan Reis, sou especialista em soluções de segurança aí da EcoTrust, né? Muito ali responsável pela parte de pré-venda, entrega, delivery e também participo bastante da parte de fomento, né? Sobre o tema segurança da informação e gestão de vulnerabilidades, até porque esse é um desafio atual no Brasil aí, né? E estou aí na parte de segurança cibernética e atuando há 5, quase 6 anos. Tem um tempinho. Por isso que estamos todos sem um pouquinho de cabelo, né? Mas vamos que vamos. Pessoal, essa temporada a gente tem mais 10 capítulos de gestão de vulnerabilidade ali. São alguns temas ao decorrer dessa temporada. Novamente vai ser o mesmo esquema, um por semana ali. Apesar de a gente estar gravando tudo no mesmo dia, vai ser um por semana. E nessa temporada a gente conta, além do pessoal da EcoTrust aqui como patrocinadores e apoiadores e tudo mais, pessoal do Octa Legal. Então, se vocês tiverem aí dúvidas em LGPD, ver como a melhor forma aí de se adequar a LGPD e tudo mais, o pessoal da Octa Legal também está nos apoiando aí. Tem algumas soluções ali dentro do site já que facilita bastante aí, ajuda bastante o dia a dia de quem está nessa adequação de LGPD, beleza? Então eu vou deixar em algum canto no vídeo, descrição e tudo mais, tem o link para entrar em contato lá com eles. Então bora começar, beleza? Senhores, primeiro capítulo a gente reservou aqui para ciclo de vida, mas da vulnerabilidade em si, né? É isso aí. Entender como começa e quando morre, se morre. Se morre, né, cara? Acho um ponto. A gente até definiu isso como um primeiro tema, porque é a base de tudo, né? Para você conseguir, primeiro, participar de uma análise, uma gestão de vulnerabilidade, ou alguma coisa desse contexto, o que é uma vulnerabilidade, né? E entender esse ciclo de quando ela surge ou quando ela é descoberta, até quando ela pode morrer, ou pelo menos a gente achar que ela morreu, é importante porque faz parte do entendimento do contexto, né? Então, até tem um caso específico que a gente começou a EcoTrust a partir de uma experiência de cibersegurança, de resposta a incidente ransomware. E a gente foi entender esse negócio, né? Pô, como que o ransomware ele é capaz de explorar determinada vulnerabilidade e de fato ter um impacto, né? Ou de fato ter um ataque acontecendo. E até pegando o próprio caso do WannaCry. O WannaCry, se a gente for entender o ciclo de vida da ameaça, né, e da vulnerabilidade que o WannaCry explorava. Foi uma vulnerabilidade que ela já existia há algum tempo. Né? Primeiro porque a vulnerabilidade ela começa no desenvolvimento de um software, né, ou de uma infraestrutura, de um hardware. Lá o desenvolvedor está codificando e aí ele, de alguma forma ele cria uma vulnerabilidade e às vezes nem é sabida disso. E depois que esse sistema, ou esse hardware, esse equipamento, esse ativo, ele vai para o mercado, em algum momento
algum pesquisador, e aí tem as campanhas de bug bounty que estimulam, né, os pesquisadores a identificar essa vulnerabilidade, descobre aquela vulnerabilidade, aí passa por um processo de categorizar, né, criar CVEs, depois entender o impacto e tudo mais, até de fato entrar nos programas de gestão de vulnerabilidade, como uma vulnerabilidade conhecida. Mas veja que ela já existia antes de ser conhecida, né? Sim. Ela já existia no dia zero quando o desenvolvedor colocou lá no código. Só não era sabido, né? Só não era sabida. E aí depois, quando ela é descoberta, começa a possibilidade de se explorar. Então, a criação de exploits é uma das formas, né, de você explorar facilmente. E quando a gente olha um ciclo de vida de uma vulnerabilidade, depois da criação do exploit, até hoje pelo menos foi assim, cresce muito a quantidade de exploração no mercado, nos ativos tecnológicos, especialmente os públicos que a gente consegue monitorar. E quando a gente, depois disso, pensa-se em criar um patch, né? Quando descobre, pensa-se em criar uma correção. Quando a gente olha o ciclo de vida, isso daí pode acontecer num período de, 10 anos, ou pode acontecer num período de 1 ano ou 6 meses, depende da dinâmica. Seria basicamente, então, tá desenvolvendo software, criou-se a vulnerabilidade ali e tudo mais. Desse período de criar e ninguém sabe, até o primeiro falar, nossa, olha o que eu descobri. A hora que ele descobre seria o zero day ali, que o pessoal comenta e tudo mais. Então, existe um período que ela existe e ninguém sabe. A partir do momento que alguém sabe, já é um zero day, e aí começa a correria de vamos tentar explorar ao máximo essa vulnerabilidade e a segurança, vamos tentar o mais rápido possível um patch para resolver. É isso aí. E também tem a questão a grande maioria dos ataques explora vulnerabilidades conhecidas, não é nem um zero days, né? Sim. São CVEs conhecidas, realmente. Até se a gente pegar o catálogo de vulnerabilidades exploradas do CAV, né, do CISA, ele demonstra isso, né? E às vezes não é nem uma CVE, por exemplo, mais recente. Aí você está acompanhando lá, você está falando, CVE de 2024 e tal. Aí do nada pinta uma CVE de 2022 sendo explorada ativamente, né? Então, é muito essa questão de ciclo de vida, né? Não necessariamente o foco da exploração vai ser no momento que a CVE for publicada. Talvez seja em um outro momento. E é interessante que a gente esteja antenado, né, nesses feeds, né? Mas vocês acham que essa questão... Ainda 2022 ainda é recente, né? Às vezes a gente vê alguém sendo invadido com CVE de 2016, Sim. 2015, enfim. Vocês acham que acontece algo que aí alguém fala, vamos tentar voltar a esse assunto, vamos tentar alguma coisa, é meio que imaturidade das empresas, por que acaba voltando a umas CVEs meio antigas sendo exploradas do nada e a mais? Cara, eu tenho um ponto de vista, acho que tem vários motivos que podem acontecer isso, mas uma das coisas é o volume de vulnerabilidades expostas, o volume de oportunidades que essa vulnerabilidade traz. Então, se é uma vulnerabilidade antiga, mas de repente, numa descoberta, né, ou a identificação de vetores de exploração ali, de vulnerabilidade, né, ou superfície de ataque, se começa a identificar, de repente, num setor que está em evidência, o setor, de agro, está crescendo, aí começam a olhar mais quais são as exposições do setor agro. Surgiu a vulnerabilidade como uma oportunidade. E aí aquela vulnerabilidade ela pode ser de hoje ou pode ser de 10 anos atrás. Sim. Então é muito um olhar de oportunidade e até de complexidade que dá o gatilho, né? Que pode dar o gatilho de começar a ter ataques massivos em cima dessa vulnerabilidade em si. Não sei se você tem um outro ponto aí, Léo, de motivo. Não, eu compactuo, mas também eu acho que seria interessante a gente trazer um outro ponto, que assim como eu acho que as equipes de segurança têm uma certa dificuldade em lidar com o volume de vulnerabilidades que tem presentes, né? E é notório que elas não vão conseguir corrigir tudo, eu acho que do outro lado também, né? Você tem uma série de falhas a ser exploradas e você não vai conseguir explorar tudo. Então você tem que definir, eu acho que levar em consideração a questão da oportunidade é um ponto relevante, da complexidade do ataque e da evidência do seu alvo, enfim, né? Eu acho que isso é cabível para os dois lados, né? Tanto a parte que vai defender aqui, como a parte que vai atacar, né?
Também precisa ter um critério de priorização para onde O você ataque, vai, né? o ataque. Justamente. Porque senão você vai atacar em um monte de coisa que não vai dar Tem resultado. uma série de falhas ali que você pode explorar e tal. Você tem que escolher muito bem. E vai muito do empenho, né? Justamente. O quão o atacante está empenhado. Às vezes é aquele hacktivismo, né? Então ele tem um propósito ali e tudo mais, então ele tá mais empenhado do que aquele que tá fazendo. Vou jogar e quem tiver vulnerável eu vou tentar explorar. Sim. São focos ali. O tempo que ele vai ter de esforço e tudo mais vai ser muito maior do que o que simplesmente tá indo ali, né? Tem até... Não, pode falar. Fala, Léo, fala. Tem até uma métrica legal de metodologia de classificação chamada IPSS, né? E o modelo dela acaba apontando que, embora a gente acredite que talvez CVS que tem uma gravidade maior, né, mais próxima de 10, gravidade crítica sejam mais exploradas, esse modelo ele entrega, na verdade, um cenário um pouco diferente, né? Que os atacantes estão explorando o CVS de menor gravidade, justamente pensando um passo à frente. Então, se as equipes de segurança vão corrigir e vão mitigar aquela CVS de maior gravidade, então eu não vou para lá. Eu vou focar na queda de média gravidade, CVS 7, 6, porque eu sei que eles não vão focar nessa correção e é uma porta que eu posso ter aberta ali, né? Então é um ponto também a considerar aí. Esse tá mais legal, porque acho que o PCI e tudo mais, eles Sim. cobram pra você não ter high no ambiente, não ter crítica no ambiente. Sim, justamente. Aí você pega uma camada baixa e é uma boa. E é desatualizado isso, né? Porque só isso não é mais suficiente, Exato. porque você tem que olhar muito qual o contexto dessa vulnerabilidade, em qual ativo tá, o que importa para o meu negócio. Você não consegue se basear numa política somente de severidade sem considerar o seu contexto. Com certeza. Né? Tenha críticas, pode ter crítica, um ativo que não dá lugar nenhum, ótimo, pode ser até mais. Então, assim, precisa expandir um pouco mais essa... E hoje já tem muita coisa falando sobre isso, né? A própria SANS traz um framework de gestão de vulnerabilidades bem interessante, que traz bem mais contexto. Então, a gente já tem referência, mas é muito mais fácil você olhar severidade e outra. Às vezes, para você reportar para alguém que também não tem esse conhecimento, você passa como se você estivesse fazendo a coisa certa. Corrigir todas as críticas, todas as altas, Sim. somente dos meus servidores. Tá, cara, mas e aí? Cadê o contexto? Então, mas aí eu acho que vocês estarem no dia a dia, vocês vão conseguir saber se eu tô certo ou não. Um dos motivos até da comunidade é a gente conscientizar e maturar e tudo mais. Porque eu vejo, às vezes, eu tô em cliente e a imaturidade dele é muito grande. E aí, às vezes, acaba pegando uma crítica e aí movimenta a empresa inteira. Você fala, então, mas a crítica tava, sei lá, num lab e precisava de tudo isso. E aí você vê que é um pouco de imaturidade, de desconhecimento e tudo mais. E como que vocês estão ali no dia a dia com essa questão de conscientizar o cliente, fazer ele entender, tipo, não é só CVE que você está olhando lá na news, você tem que entender o conceito disso dentro do seu ambiente e tudo mais. Como que tá isso aí no dia a dia de vocês? Cara, é um desafio gigante, assim, porque você falou de equipes menos maduras, mas equipes maduras também, de grandes empresas, de telecom, de banco, ainda tratam, muitas vezes, não todas, obviamente, e é a minoria, porque tem mais maturidade, mas existem equipes que ainda são limitadas com relação aos critérios e até da valorização desse processo. Porque eu acredito muito que esse processo de gerenciamento de vulnerabilidade, apesar de ter bastante tempo, né, ele é um processo essencial para a prevenção de ataque. Então, sim, muitas vezes se dá muito mais valor a, de repente, uma abordagem mais reativa do que essa abordagem preventiva. Uhum. E um dos motivos, e aí vem a conscientização, né, que é o nosso papel também, é trazer conscientização com relação a isso, ou pelo menos dar insights para a pessoa começar a pensar sobre isso, é que depende muito mais de processo do que de tecnologia, muitas vezes. É muito mais processo e pessoas do que tecnologia. A tecnologia, ela vai facilitar, porque é impossível... Na verdade, nesse caso, ela é essencial, porque é impossível você fazer com o volume de informações e de critérios que você tem, né? Ou de contexto que você tem. Mas é mais difícil você fazer certo. Sim. Então, demanda não só da conscientização, mas da vontade, da disposição do gestor,
do budget. Então tem várias coisas que são impeditivos, né? E a conscientização à parte, mas não só no nível operacional, tático, mas também o estratégico, né? De quem tá assim no cheque e tudo mais. É um desafio esse no dia a dia, né, Léo? Com certeza é um desafio. E até pegando o exemplo que você trouxe, né? Pô, tem uma CVE crítica lá no ativo em lab e tal, movimentou todo mundo, corrigiu. E até um dos pontos diferenciais que a gente costuma abordar no dia a dia e na própria plataforma, que qual que é a relevância, né, do ativo, né? Qual que é o impacto que esse ativo tem para o negócio, né? E isso é importante considerar não só a gravidade da própria falha, como a relevância do ativo para, a partir desse momento, você começar ali o processo de tomada de decisão. E aí você vai ter um entendimento se você vai movimentar toda a sua equipe para corrigir essa falha crítica no seu laboratório, ou talvez em um ativo que faça relevância, né? Que tenha ali, caso ele seja comprometido, que traga ali grandes percas para o negócio, né? Então, acho que isso é um diferencial importante. E peso do ativo é abordado nos principais frameworks, né? Se pegar a ISO, família 27000, você tem que classificar os seus ativos em relevância para saber por onde você vai começar ali a atuar, né? Isso tem que conversar com outras áreas, né? Como Justamente, você vai pesar sozinho lá dentro da área de tecnologia, de segurança? Você vai ter que se comunicar e ferrou. Aí começa a dar problema. Pô, tem que falar com as pessoas? Inclusive áreas não técnicas, né? Que elas participam também, né? Talvez em menor grau, mas ela também participa dessa parte de gestão de risco, né? E até é engraçado esse negócio, porque se a gente for pegar o ciclo de vulnerabilidade, os frameworks e tudo mais, você fala, é simples. Não, é simples. A partir do momento que você tem que conversar com alguém de infra, alguém do outro, da filial, alguém do não sei o que. Nossa, isso ganha uma complexidade. É simples, mas não é fácil. Tipo, o fluxo ali, o workflow é simplão, aí você vai colocar na prática. Tem um caso específico que é conhecido em 2017, o WannaCry, né? Até comecei falando que o WannaCry, ele foi uma vulnerabilidade que ele ficou anos, meses, talvez, existente a vulnerabilidade. Depois que ela foi corrigida, depois de 3 meses que ela já tinha correção, que foi o ataque em maio de 2017, né? E aí legal, era uma vulnerabilidade que, pô, você vê que a janela de exposição, porque quando a gente fala de ciclo de vida da vulnerabilidade, a gente está falando de janela de exposição também, né? Se eu tenho a vulnerabilidade dentro da minha casa, qual que é a minha janela de exposição àquela vulnerabilidade? E mesmo que tenha correção, beleza, tem correção, não apliquei a tempo, mas ok eu não aplicar a tempo, mas está exposta em ativos importantes? Se naquele momento as empresas elas tivessem um mínimo critério baseado em impacto ao negócio, a gente não teria parado o mundo como aconteceu. Porque ele teria infectado todo mundo, porque foi em massa aquilo, né? Foi automatizado e tudo mais, mas não teria, por exemplo, empresas gigantes mandando todo mundo desligar computador. Você vê que a falta de... Puta, eu não sei onde está esse negócio. Desliga tudo, vamos parar. Ele foi um marco, né? Mudou muita coisa ali de vulnerabilidade e tudo mais a partir do WannaCry. Foi. Teve um caos, mas hoje muita coisa evoluiu por causa desse incidente. Foi a carta de apresentação do ransomware, né? Embora ele já existisse, né? Desde lá de, acho que 88, 89, mas essa foi a carta de apresentação, né? Quando ele se tornou popular, né? Sim. E aí outro ponto também que eu acho, não sei dizer engraçado ali, é que a gente fala, pô, tem que saber os ativos para priorizar e tudo mais. Se a gente for pegar qualquer framework de segurança, inventário, CMDB, tá no começo assim, de qualquer framework. E, pô, a gente entra nas empresas e a gente sabe que não tem. Aí você fala, pô, não tem priorizado. Às vezes a pessoa não sabe nem o ativo que está na rede, quanto mais saber priorizar aquele ativo. Então são coisas ali que no dia a dia a gente tem que bater todo dia. E até o inventário mudou, né? Ao longo do tempo. Eu lembro na minha época de administrador de rede, não existia inventário online. Sim. É inventário, que você faz o inventário, executa uma ferramentazinha, tem até hoje é usado, né? Executa a ferramenta, extrai isso num dispositivo, que também não tinha rede como é hoje, assim. E aí, depois você levava para um lugar, descarregava, pronto, é o inventário. Como se fosse um inventário de estoque, né? Aí depois surgiu o inventário online. Pô, você tem um agentezinho lá que ele está fazendo inventário e vendo modificação. Quantas pessoas usam isso, inventário online? Sim. Poucas, mas vezes, existe há bastante tempo. Aí às vezes existe, mas aí a pessoa não tem a gestão disso também. Exatamente. E aí quando você pega, pô, mas por que o inventário é importante para segurança?
Porque também é aquele negócio, né? Estão falando que precisa de inventário, vou fazer um inventário. Só que tem 1000 formas de fazer inventário. E eu vejo que o próximo passo não é o inventário aquele lá que você fazia, cara. É você saber que a máquina existe, que ela tá ali com a relação dela. Você não precisa saber o que tem instalado necessariamente de tudo. Mas sabe que ela existe? Sabe que ela morre em algum momento? Container, por exemplo. Como você vai fazer inventário de container? Você não faz inventário de container. Entendeu? Dependendo se ele é aquele dinâmico que ele morre a todo momento, pô, não vai fazer inventário. Então, às vezes a gente também fica pegado a alguns termos, só que, pô, que tem a ver esse termo com a minha realidade? O que é isso hoje? E aí sim você vai começar a olhar pro negócio certo, sabe? Sim. Acho que a gente teve ali uma ideia ali do ciclo, né? Acho que dá pra gente colocar nesse capítulo. Vocês têm alguma observação ali que a gente tem esquecido ou que faz sentido pro pessoal no dia a dia? Acho que só para consolidar, né? O ciclo de vida significa que ele nasce e morre, né? E esse nascer não quer dizer que nasceu que a gente sabe já. Nesse meio termo entre ele nascer e a gente conhecer tem uma janela. Então a importância de ter a visibilidade máxima possível para você conseguir saber quais são as vulnerabilidades que você vai acompanhar o ciclo no gerenciamento e quais você vai ignorar. Sim. Então, pô, eu sei que começa, que nasce e morre, e eu vou escolher quais eu vou olhar, né? Acho que... tudo não vai resolver, né? Tudo seja... Não, todo mundo tem que estar muito ciente longe disso. disso, né? Todo dia temos... eu acabo consultando às vezes, mas todo dia eu vejo ali que tem cerca de 800, 700 novas CVEs publicadas por dia. Então, tudo realmente você não vai corrigir. Você tem que ter critério de priorização para você implementar um ciclo de vida que faça sentido para sua empresa, para o seu negócio, né? Até mesmo a ciência de ter uma CVE de Java. Eu tenho Java na empresa? Não tenho. Justamente. Então, não adianta nem gastar tempo com isso. Esquece, é isso. Esse entendimento do contexto é importante. Sim. Então, bacana, senhores. Então, acho que é isso, né? Fechou. Terminamos o primeiro capítulo aqui falando um pouquinho sobre esse ciclo de vida da vulnerabilidade. E agora é expandindo ali ao decorrer dos demais. Senhores, obrigado pela presença de ambos. Obrigado, Agradeço. velho. Bora lá. Valeu, Valeu, galera. Tchau, tchau. Até Abraço, mais. Tchau, pessoal. tchau.